Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Raul Convida aqui no canal 7 da NET, ao vivo hoje, hein? Recebendo convidados especiais. Aliás, tem um aqui que já faz tempo que eu quero que ele venha no nosso programa. Estamos aqui com Jorge Proença. Muito obrigado, Jorge, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado mesmo. E a cantora Ananda, muito obrigado pela presença. Cantora, compositora, professora de música, não é? Muito obrigado pela presença. Nós vamos bater um papo com esses dois convidados especiais. E eu vou começar aqui hoje o dia já fazendo a primeira dica de leitura. Vou fazer no começo e no final, porque é um livro importante. Eu estou fazendo mestrado na PUC, Jorge e Ananda. E aí eu estava numa banca e de repente vejo lá um sorocabano falando do desenvolvimento industrial de Sorocaba. Um artigo muito interessante nesse livro aqui, 4 Faces da Economia Brasileira. E é um livro que faz uma reflexão, a armadilha de Lampedusa, excepcional, faz uma reflexão sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Sorocaba e também o processo recente de industrialização da cidade de Sorocaba. 4 faces da economia brasileira, tem um artigo sobre a nossa cidade, está muito bom, sobretudo depois da vinda da Toyota e toda a estrutura da indústria automotiva que nós recebemos aqui na nossa cidade, que foi muito importante para o nosso desenvolvimento. O artigo defende uma mudança no Conselho de Desenvolvimento Econômico de Sorocaba. Então fica aqui a dica de leitura, quem quiser entre em contato conosco, quem quiser receber o livro, que eu estou com várias cópias dele, no zap do nosso programa, que é o 996724972. Lembrando que o Raul Convida tem reprise no domingo e também na terça-feira. E hoje nós estamos recebendo aqui Jorge Proença. O Jorge Proença tem livro publicado, fez FATEC também no final dos anos 80, nós vamos conversar bastante aqui, conhece de tecnologia, é uma área que eu gosto bastante também, não é? Tem uma discussão importante, sobretudo sobre a educação e as novas tecnologias. Eu vou pedir, inclusive, para o pessoal da produção, que a primeira questão que eu queria que você comentasse com a gente, Jorge, porque esses dias eu entrei na plataforma com meus filhos, né? O colégio que os meus filhos estudam usa a plataforma Kiduca, que é uma plataforma sensacional de educação e também tem games. Eu queria que você comentasse um pouco, porque a gente tem uma ideia de que game e educação não dá para andar junto, né? E, no entanto, o Kiduca, como vocês podem ver aí, o Kiduca ele mostra que é possível sim, porque a criançada gosta muito de jogos eletrônicos, né? Comenta com a gente, muito obrigado pela presença aqui no programa hoje. Bom, Raul, não preciso agradecer, é uma satisfação estar aqui, parabéns pelo programa, pela iniciativa, e falando já de um projeto que me agrada muito, né? Porque a minha área sempre foi de tecnologia e mais recentemente, indo para a área social, educação, eu bolei e planejei de juntar as duas coisas, educação e tecnologia. E quando eu estava analisando a questão da tecnologia, na minha pesquisa, e até é uma pesquisa que eu busquei com aquele Instituto Nacional que faz pesquisas governamentais e tal, que 90% das crianças gostam de games. E isto foi lá em 2009 a pesquisa. Hoje em dia a gente não precisa nem fazer pesquisa, né? A maioria das crianças, elas têm essa relação com o game, e não é por acaso. A estratégia do game, né, que é uma estratégia que a gente vê o game virtual, mas a questão do jogo, ele é uma maneira de ensinar muito interessante. Então, o que a gente tem? A interação. A interação faz com que as crianças, elas sejam atraídas por um contexto de se relacionar com a mídia, né? Então, você procura uma forma de
aprender de forma interativa. Por isso que as crianças gostam. Ela não quer receber conteúdo, né? Porque se ela assiste TV ou ela lê um livro, é uma forma passiva de aprender, né? Até o professor ensinando, dependendo, né, do professor, ele fica deixando a criança num movimento passivo. A tecnologia e o game pressupõem interação. Então, ele vai ser convidado a interagir com o game, vai ser convidado a... E tem o sistema de recompensa também, que os jogos usam muito? Então. A pessoa, porque isso é um atrativo para a pessoa continuar no... Eu entrei com meus filhos, não é? Eu queria fazer várias perguntas sobre o projeto Kiduka para você. A primeira é essa dessa estrutura de recompensas, porque todos os games trabalham com essa estrutura de recompensa. Para quem não conhece, pessoal, os jogos eletrônicos, né, na medida que a pessoa vai jogando, ela consegue atingir um objetivo, ela recebe dentro do jogo algum retorno, né? O personagem dela fica mais forte, ganha poderes e tal. Então ela continua no jogo para ficar, vamos dizer assim, se diferenciar dos demais. Né? Todos os games usam essa estrutura. Eu queria fazer essa pergunta para você, essa primeira. A segunda, existe a possibilidade de uma pessoa que está assistindo o nosso programa agora, que tem um filho, que queira que o filho dele entre na plataforma e possa usar? É aberto ou a escola tem que ser um trabalho institucional da escola, da criança, tem que entrar em contato com o projeto Kiduka para poder... Como é que funciona isso para quem está acompanhando o programa agora, por exemplo? Como é que faz para poder... Porque todas as crianças gostam de mexer em jogos eletrônicos, no celular, no computador. Como é que faz para poder ter acesso e participar disso aí? Bom, vamos lá. Primeiro, essa questão da recompensa, né? O game, ele tem vários componentes de estratégia para envolver quem está jogando, né? Então, uma é a questão da recompensa. A outra é a questão de ranking, né? Então, tem essa questão da competição que faz parte do processo todo, né? Na escola também tem a nota, né? Que é uma forma de você dar o feedback para quem está lá. Então, a recompensa, o ranking, o score, as estrelinhas, né? Até na minha época de aluno, o professor colocava estrelinha lá, né? Então, é uma forma de mostrar que o caminho está correto ou que ele tem que melhorar, né? Então, esses componentes do jogo para conquistar o aluno, né? E a gente utiliza isso. Ele tem até uma moeda lá, que é uma moeda para boas ações. Então, se ele doar as roupinhas dele, né, roupa virtual, claro, ele ganha recompensas. Se ele, por exemplo, falar que ama o pai dele, a mãe dele, que ele gosta da professora, se ele faz um elogio para o amigo, ele vai ganhando recompensas. E a partir dessas recompensas, ele consegue comprar uma roupinha nova, comprar algumas coisas. Então, o game oferece estratégias para a gente engajar o aluno, né? Então, por exemplo, a gente tem uma atividade lá de limpar o rio, né? Virtualmente, claro. E só consegue fazer com equipe. Então, a gente ensina o trabalho em equipe. Então, é uma estratégia interessante que a gente usa. Quanto ao uso, como pressupõe um acompanhamento do professor na plataforma, então a nossa plataforma está direcionada para escolas, né? Então, para a escola pública a gente colocou, tem várias que utilizam gratuitamente a plataforma. Na escola particular a gente também oferece, aí tem uma negociação com a escola para ela poder Então, mas um pai que a escola não esteja abrindo diálogo aí com o projeto Kiduka, o pai individualmente não consegue fazer o cadastro do filho e abrir para ele lá um avatar dentro da estrutura do Kiduka. E lembrando aqui, pessoal, o Jorge não falou, mas todos os jogos são com aprendizado. Tem os jogos de matemática, então vai aprender a decomposição dos números, decimal, centesimal, entendeu? Raiz quadrada, soma, subtração. Isso. E geografia, história, ou seja, todos os jogos são com base, né, na disciplina, na questão curricular. Então, individualmente não dá, é preciso que a escola faça uma... Isso, é possível.
a gente, até quem quiser entrar no site, tem aqui, ó, o lugar kiduca.com.br e entrar em contato e solicitar, a gente tem atendido pais que têm vontade de aplicar sem estar conectado à escola. E a gente tem uma orientação específica para o pai acompanhar o aluno, porque como você mesmo disse, as atividades são interessantes, são jogos, mas tem um objetivo. Sim. Então ele vai subindo a dificuldade e depois tem aluno que fica assim ansioso até para superar, né, os desafios. Então é necessário que, se não tem o professor acompanhando, o pai acompanhe também o filho. Né? E só para fechar esse assunto aqui, Jorge, porque eu tenho 2 filhos, né, um de 9 e um de 7, e o de 9 já está usando bastante a plataforma e é bem interessante porque chega agora, né, se é final de ano, tem as provas. E você tem a opção de estudar nos livros e também tem, para finalizar o estudo dos livros, para se preparar para as provas, o projeto Kiduca. Ele vai lá, entra com o usuário e senha dele, e aí ele pode testar tudo que ele está aprendendo nos livros, na parte de matemática, de história, geografia, sobretudo geografia, tem muita questão urbana, então eu achei assim sensacional, quero parabenizar você, toda a equipe sua, viu? Esse projeto eu acho que é um caminho, porque é difícil hoje, as crianças, todas elas gostam de mexer no celular, no iPad, no computador. E o que você tem lá, né? Você tem, a maioria desenho, que a criança fica passiva, ou joguinhos em que não tem nada de conteúdo importante. Geralmente é um jogo de FPS para matar o outro, entendeu? Para pular por cima de buraco, para ficar correndo no mapa, aquelas coisas. Isso. Mas não tem nada de conteúdo. E eu acho que é uma coisa sensacional essa de você fazer esse casamento entre a diversão e o aprendizado, porque aprender também é se divertir, né? Aprender não é para ser uma coisa chata. Quem que já lê um livro, às vezes aquele livro é enorme, mas que a pessoa escreve tão bem e que a gente tem uma sensação de que está se divertindo ali lendo. É uma coisa fantástica, são poucos os livros, né? Poucos os autores que têm essa capacidade. Depois nós vamos continuar conversando com o Jorge aqui, porque ele também é vice-presidente da ACI Games, né? Que é Comércios e Games do Brasil. Eu quero conversar contigo. O projeto Pérola, que é um projeto fantástico. E agora eu quero passar aqui a palavra para a nossa Ananda Jaques. Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui. Ananda, você está com o violão aí? Não é? Eu tô. Tem uma voz maravilhosa. Obrigada. Compõe. Professora de canto, é isso? Sim. E trabalho com musicalização infantil também. Musicalização. Inclusive, eu fiquei aqui pensando como que o Kiduca poderia trabalhar na aprendizagem de música também. Eu já pensei muita coisa enquanto eu estava ouvindo vocês falarem. Eu tive muitas ideias, né? Depois eu quero trocar essas ideias. Maravilha. E como é que está seu trabalho, Ananda? Eu conheço seu trabalho, não é? Sei que você tem um projeto bacana lá, que é o projeto a Feira do Beco, né? Feira do Beco no centro de Sorocaba, para quem não conhece. Fala um pouquinho para a gente desse projeto. Eu vou pedir, inclusive, para a produção colocar o site aqui, porque tem, né, muita matéria na imprensa dessa Feira do Beco. Temos algumas matérias na imprensa. Temos uma página, né, no Facebook, que chama Feira Beco do Inferno. A Feira Beco do Inferno, ela surgiu a partir da ideia de 2 artistas visuais daqui da cidade, né, da Flávia Aguilera e da Lígia Mazer, que queriam fazer uma feira onde as pessoas vendessem aquilo que elas criam, né, e tiveram a ideia que também poderia ter apresentações. Então, poderia ter não só artes visuais, artesanatos, mas também ter dança, teatro, música. E aí, desde o início, elas abriram para quem quisesse ajudar. Eu me interessei, então eu estou desde o início, que foi em junho de 2016, se não me engano, eu estou fazendo parte dessa organização. E toda semana tem a feira ali? Fala não, a feira é uma feira... O dia feira... que tem o endereço, para quem não conhece. A feira, ela é a cada 2 meses, então é realmente um evento especial, assim, né? Une muitos artistas da cidade e ela acontece na Rua Leite Penteado, que fica no centro de Sorocaba. É uma travessa da Rua São Bento. Então a gente ocupa toda a rua, né, com artistas vendendo o que criam, né? Também tem comida, né? As pessoas vendem o que elas criam de culinária também, roupas, tem pessoas vendendo o que fazem, né? Tem tudo isso. E também tem música, né? Música autoral, dança autoral. Então, o caráter da feira principal é de enaltecer, de promover um encontro, né?
com a arte autoral, a arte de pessoas que criam na cidade de Sorocaba, né? E você é compositora, que você tá com o violão aí, o que você preparou pra gente aí? Vai cantar o quê? Uma música de tua autoria? Ou... Vou cantar uma música minha, eu vou pegar o violão aqui, eu vou cantar Macumba de Apartamento. A história é a seguinte, peraí, eu me mudei para um apartamento, eu e minha mãe. E aí, brincando com ela, né? Claro que é uma brincadeira, né? Chamar de macumba, mas brincando com a minha mãe, porque ela tem muitas coisas, muitos santos, muitas plantas, ela toma muitos banhos. Eu falei, então vamos fazer aqui uma macumba de apartamento. Aí surgiu o nome, achei interessante, achei divertido, né? E queria dizer que gosto muito das religiões de matriz africana, né? E fiz essa música sobre uma situação que eu e minha mãe estamos vivendo. Maravilha. Vamos lá. Tenho sim um pé de anis atrás da geladeira e uma espada de São Jorge pra me defender de toda a quebradeira. Se meu santo mora na despensa, não me falta fé. Hoje o meu terreiro é de cimento, macumba de apartamento, escadeirundê, papado, escadeirundê, papado, escadeirundê, papá, papado, escadeirundê, papá, seu defumo com arruda e um pouquinho de guiné. A fumaça vai do térreo ao sexto andar, mas eu não arredo o pé. Se meu santo mora na despensa, não me falta fé. Hoje o meu terreiro é de cimento, macumba de apartamento, escadeirundê, papado, escadeirundê, papado, escadeirundê, papá, papado, escadeirundê, papá. Tenho sim um pé de anis atrás da geladeira e uma espada de São Jorge pra me defender de toda a quebradeira. Se meu santo mora na despensa, não me falta fé. Hoje o meu terreiro é de cimento, macumba de apartamento, escadeirundê, papado, escadeirundê, papado, escadeirundê, papá, papado, escadeirundê, papado, escadeiro, escadê, papado, escadeirundê, papado, escadeirundê, papá, papado, escadeiro, escadê, papá. Obrigada. Poxa, Ananda, não é à toa que é professora de canto, né, pessoal? Que maravilha de... Olha, a letra é maravilhosa, viu? Ah, obrigada. Poxa vida, eu gosto de samba e de bossa nova. Depois nós vamos conversar um pouco sobre isso, as influências musicais. Ai, que bom. Mas adoro. eu adorei. E Jorge, nós vamos retomar o assunto aqui, porque são várias coisas muito importantes. Eu tenho que mandar aqui um abraço para Maria Helena de Votorantim. Grande abraço, viu? Obrigado aí pela audiência, viu, Maria Helena? Kleber Santana de Itu, grande abraço, viu, Kleber? Obrigado pela audiência. João Fonseca de Salto de Pirapora, também um grande abraço. Silvia Renata aqui de Sorocaba,
Rose Fidêncio também de Sorocaba, obrigado aí por entrar em contato com a gente no zap do nosso programa aqui, o Raul Convida. Para quem não tem ainda, é só anotar aí, ó, 99672-4972. É só entrar em contato com a gente. O programa hoje é ao vivo, com reprise no domingo às 11 horas da manhã e na terça-feira às 20h30, ou seja, 8h30 da noite. Essa semana também é a semana que se discutiu a reforma da Previdência no Congresso Nacional. E eu quero aqui já fazer o editorial do programa de hoje, dizendo que é um grande erro mexer na Previdência nesse momento. E, sobretudo, fazer uma reforma em que se coloca aí a ideia de que tem um déficit na Previdência, ou seja, que a Previdência ela chega no final do ano no negativo. Na verdade, quando os congressistas pensaram a Previdência no Brasil, eles pensaram um modelo tripartite, inspirado no modelo europeu. Isso foi discutido no Brasil em 88 e 89, na época da Constituição, não é? E o que é o modelo tripartite? O trabalhador contribui, o servidor público contribui, os empresários contribuem e o governo contribui. Então você tem 3 fontes para financiar a Previdência. Se nós olharmos essa estrutura previdenciária, os empresários, o governo e os trabalhadores, no final do ano a Previdência tem dinheiro sobrando. E não sou eu que estou dizendo isso, não. O Senado da República fez uma comissão para investigar esse tema e chegou a essa conclusão. As pessoas perguntam, mas de onde vem então o famoso déficit aí que a Rede Globo fala sempre? Não é? E muita gente também fala que tem um déficit. Na verdade, o déficit, ou seja, o negativo, ele existe por quê? Porque dentro do caixa da Previdência foi colocado as pessoas com deficiência, são quase 5 milhões de brasileiros que não escolhem, ninguém escolhe o que vai nascer, a gente às vezes nasce com deficiência, acontece, é uma questão até de probabilidade, e muitos inclusive contraem alguma deficiência ao longo da vida. Essas pessoas no Brasil têm direito a uma aposentadoria, que via de regra é um salário mínimo. Os idosos também, que não têm tempo de contribuição, também recebem. Inclusive, Jorge, a gente não tem mendigância de idoso no Brasil, um dos motivos é esse, né? Você vai aqui no Paraguai, no Chile, no Peru, na Bolívia, geralmente o mendigo é um idoso. No Brasil não tem, por quê? Por conta da Previdência. A pessoa atinge uma idade, tem direito lá a um salário mínimo. Então, se a gente coloca isso na conta, e o trabalhador rural também, que tem direito à aposentadoria quando apresenta a mão cheia de calos lá no posto do INSS. Não é? Então, o trabalhador rural, as pessoas com deficiência e os idosos que não conseguiram ter tempo de contribuição, se a gente coloca isso tudo dentro da conta da Previdência, aí dá o déficit. Mas isso não é da estrutura da Previdência em si, isso é da Lei Orgânica da Assistência Social. Não é? E essa conta é para se fazer separada. Por quê? Porque foi uma opção que o país teve, no final dos anos 80, em fazer essa grande política social, e a maior política social do Brasil é a Previdência Pública e a assistente social que está acoplada. Então, na verdade, não é? A Previdência é superavitária. E, infelizmente, vende-se essa ideia de que a Previdência é deficitária e não se discute no conjunto essa opção que o Brasil fez, porque já naquela época o Brasil ainda era, e de lá para cá a situação ainda piorou mais, porque nós ficamos mais ricos, mas continuamos aí com uma desigualdade brutal entre nós. Então, o editorial de hoje, posicionamento nosso é que não deve acontecer uma reforma da Previdência no nosso país, porque, infelizmente, essa reforma que está aí não é para acabar com os privilégios, tem muito privilégio. Essa é uma reforma para reduzir os gastos da Previdência e vai prejudicar os mais pobres do nosso país. Fechando esse parênteses, retomando aqui a conversa com o Jorge Proença. Jorge, você tem um livro, eu estive no lançamento, Códigos e Enigmas da Felicidade. Não é? Eu queria que você falasse, ele é um livro que tem e-book, né? Tem. Olha lá, já colocamos aqui. A pessoa que quiser adquirir o livro, ela baixa onde? Fala um pouco para a gente aí também, comente um pouquinho desse livro, porque é uma questão bacana, eu achei bem interessante o livro. Então, o livro, eu tenho 3 livros, né, publicados, mas o Códigos Enigma foi um livro diferente, né, porque eu estava estudando a questão da distribuição de renda, né, no Brasil e no mundo, e comecei a fundamentar esse assunto. E daí eu vi que ia ser um livro chato, né? O que eu fiz foi pegar esse assunto e transformei numa ficção. Então, esse livro é uma ficção, tem muitas pessoas que falam, até relacionam muito com a realidade, com a minha história, mas não tem, né? Qualquer coincidência é apenas uma coincidência mesmo.
E até destacando, né, a capa do livro foi desenhada pelo Thiago Rosa, né, um grande desenhista. E a gente fez uma brincadeira interessante no livro, que eu comecei a escrever em 2006, e eu falei para o Thiago assim, ó, eu quero imaginar coisas para o futuro, né, invenções, coisas, né, era ficção. E aí, na página lá, acho que 87, a gente colocou o iPad, mas em 2006, né, nem existia iPhone, que cultura meio inútil, mas o iPhone X, né, o 10, existe agora pelos 10 anos do iPhone, né? Sim. E aí a gente colocou, eu brinco que o Steve Jobs se inspirou no meu livro para criar o iPad, né? Mas tem lá outras coisas interessantes e ainda, o e-book ainda não está publicado, Raul, mas tem nas livrarias, na Saraiva. E deixa eu te fazer uma pergunta, você que estudou esse tema da felicidade, porque a geração dos anos 60 e os anos 70 buscava a felicidade na música, nas artes, na boemia. E nós estamos vivendo uma geração hoje, sobretudo nos anos 90 e os anos 2000, uma geração que busca a felicidade basicamente no consumo. E aí é uma coisa complicada, porque você comprou o negócio, amanhã você quer comprar o outro, né? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde. E aquelas pessoas que não têm a renda para comprar, acabam vivendo numa situação quase que, vamos dizer assim, de uma opressão permanente. Né? E como é que você vê essa questão da felicidade? Porque você que estudou esse tema aí, você acha que de fato nós temos esse problema hoje? Não é? Ainda mais para nós que somos um país subdesenvolvido, né? Por mais que a gente consiga fazer as mudanças que o Brasil precisa, é muito difícil você imaginar de forma rápida você conseguir uma democratização do consumo. E eu acho que sem contar o problema do planeta também, né? Se todo mundo for querer, se a gente for montar uma estrutura econômica para todo mundo poder trocar de celular a cada 6 meses, trocar de carro a cada 2 anos, né? Haja planeta, né? Então como é que você pensa, como é que você vê essa questão da felicidade? A gente precisa fazer uma transição para outro modelo, Jorge? Muito legal, sim, mas eu precisaria de uns 10 programas para falar desse assunto, mas vou tentar ser bem objetivo, né? Nos meus estudos, um dos itens assim, do conjunto que forma a felicidade é o prazer. Então, a gente não pode confundir o prazer com a felicidade. Ah, né? É um ponto então, só. O prazer mais o engajamento e mais o significado é que compõe a felicidade. Né? Então, por isso que tem gente que não é feliz e tem muito dinheiro, porque com dinheiro se consegue prazer, né? Mas você não tem a composição, né? Por exemplo, se eu não acredito em Deus, se a vida não tem um significado para mim, não vai ter a composição para dar a felicidade. Mas eu posso ter o prazer. Então, o dinheiro, o consumo, ele está ligado a uma partezinha da felicidade. Por isso que se engana quem acha que... Por isso que ele não sacia. Não sacia, não consegue completar. Né? Então, a gente, até você que gosta e está no mundo da política, né? O Butão, ele, em vez do PIB, ele colocou o FIB, que é Felicidade Interna Bruta. Então, para eles, não interessa o PIB, interessa o FIB. Né? Então, é uma transição. Alguns países, né, já estão arriscando a ter o índice do FIB. Só para a pessoa que está acompanhando a gente entender um pouco isso, porque se o modo de vida norte-americano, né, dos Estados Unidos, né, 350 milhões de habitantes, que eles têm uma estrutura de consumo absurda, mas nem a classe média brasileira nos auges aí de 6, 7 anos atrás é longe, é um consumo muito grande. Se nós democratizarmos aquilo para o resto do globo, segundo o Instituto WWF, nós precisaríamos de mais 4 planetas. Não é? Isso. Que é essa coisa do descartável, nós temos problemas. Então, você acha que a própria questão ambiental pode impor aí para nós uma mudança no padrão? Porque eu acho que a geração dos anos 60, dos anos 70, que buscava o significado para a vida, né? Alguns foram para as religiões, outros foram para a militância política, movimentos sociais, você deu um significado para a razão de existência, e muitos também para as artes, né? Isso hoje nós temos uma juventude aí, o grosso, né?
É o consumo mesmo, né? Só que o problema, você acha que também que talvez a questão ambiental deu um choque de realidade na gente, aí do ponto de vista geral, Jorge? Que no teu livro você dá uma passando nisso aí, né? Isso, então, tem até um site que fala da pegada ecológica, né? Você pode ir lá e colocar os seus dados, né? Assim, se você tem carro, se você viaja, se você mora numa casa, quantos quartos tem, etc. Vai aparecer quantos planetas são necessários se todo mundo tiver sua vida. Nossa. Infelizmente, no meu cálculo, deu 4 planetas também. Porque eu tenho carro, moro numa casa, né? Eu tenho uma vida que, se todo mundo me copiar no planeta, seriam necessários 4 planetas. Tem gente que precisa de mais planetas ainda, né? Nossa. Então, por isso a grande desigualdade, né? E eu falei, eu provoquei no meu livro, né? Porque é uma ficção, então eu fiz essa provocação também, né? E muitas tragédias que estão ocorrendo, mudanças climáticas, é a forma desordenada que a gente está crescendo, né? Eu acredito, e no meu livro tem uma reflexão forte sobre isso, que a gente não precisaria viver com essa concentração de renda, essa desigualdade. A gente poderia viver muito melhor, né? Não termos esse desafio de convivência social se a gente repensasse o modelo. Mas aí é uma curiosidade para as pessoas até comprarem e lerem o meu livro, né? Ainda mais, não, Jorge, nós estamos com os últimos relatórios, 6 brasileiros têm a mesma renda do que 100 milhões de brasileiros. Então, de fato, nós estamos vendo um período, esse é um tema central hoje. Depois que o Thomas Piketty, aquele francês economista, fez aquele livro, Capital no século XXI, fazendo a reflexão em escala global, né? 66 famílias têm a renda de 3 bilhões e meio de habitantes da Terra, ou seja, metade do planeta. E no Brasil, 6 famílias só têm a renda de 100 milhões. Se quem quiser comprar o teu livro, é um e-book, né? Não, a gente como é que faz? Ainda não lançou o e-book, ainda está no modelo tradicional. Está no modelo, mas aí entra em contato com a gente aqui no Zap do programa. Eu vou trazer para você sortear aqui. Então tá feito o compromisso, viu, pessoal? Dica de leitura já do próximo programa vai ser o livro do Jorge, e aí eu já sorteio aqui com a gente. Depois eu vou retomar uma questão com o Jorge aqui em relação ao projeto Pérola, sobretudo quem mora aqui em Sorocaba, que tem aqueles totens em muitas das escolas nossas, né? Que era o projeto Sabe Tudo, né? O projeto municipal, e você e mais uma série de outros sorocabanos idealizaram o projeto Pérola, que era uma coisa fantástica e hoje está parado na cidade. Inclusive os totens estão todos parados, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E agora eu retomo aqui com a Ananda. Ananda, bom, todo mundo agora pode escutar a tua voz. Como é que é, Ananda? Assim, se você já cantava desde pequena, na família, ou foi a partir estudando mesmo música, cântico, ou sempre cantou? Como é que veio? Da onde veio essa voz aí? Bom, eu sempre fiz música no sentido de que era uma brincadeira que eu tinha quando eu era criança. Então, quando eu lembro assim de ter 4, 5 anos e andar de bicicleta de rodinhas pela casa, cantarolando melodias, coisas que eu ia inventando, né? Sim. Então isso sempre aconteceu. Eu acredito que eu fui muito influenciada porque meu pai gostava muito de tocar violão, minha mãe sempre gostou muito de cantar, meu tio, quando eu era pequena e morávamos juntos, cursava canto erudito, então eu sempre ouvia ele estudando, né? Então eu estava ali, né? Quando ele dava mole, eu entrava no quarto dele e tocava o teclado dele, do meu jeito, é claro, né? Do jeito que eu tocava na época. Então sempre fez parte. Meu avô, principalmente, me mostrava muita música, assim, ele era uma pessoa muito eclética, com muito conhecimento, me deixou muitos discos, muito material mesmo, muita coisa boa, que eu gosto muito, meu avô me deixou. E então a minha família me influenciou muito e eu também gostei da coisa, né? Então sempre fiz. Quando eu era pequena, cantava na escola, assim, fazia umas paródias e levava, então, ou criava mesmo músicas, né, minhas melodias. Então sempre a música sempre esteve na minha vida. A gente escutou a música que você cantou para nós, né? E eu percebi ali, ele tem um samba
e tem uma puxada para a bossa nova, né? As influências quais são? Assim, é mais samba, é Cartola, Zeca Pagodinho, ou é mais bossa nova, Gilberto Gil, Chico Buarque? Como é que é qual que é o teu universo musical? Ele é muito amplo e depois que eu fui estudando e que eu me tornei professora, ele ficou maior ainda. Mas você falou em Cartola. Na faculdade eu fiz um trabalho sobre Cartola e pesquisei a vida dele, aprendi a tocar várias músicas do Cartola. E, bom, adoro, gosto muito, assim. Minha mãe gosta muito de samba, né? Mas ela também gosta muito de bossa nova. Meus pais, eles tocavam e cantavam muita bossa nova quando eu era bebê, assim, né? Puxa então, vida. Eu gosto, tá nas minhas Isso é raro, né? Porque hoje os jovens estão sendo bombardeados aí com música eletrônica, que não é uma crítica aqui, pessoal, apenas uma observação. E é difícil achar uma pessoa nova que escuta bastante samba, sobretudo esse samba, vamos chamar assim, um samba de raiz, né? Eu sempre ouvi muito samba, né? E o que você vai tocar pra gente aí? Então, agora você falou de samba, bossa nova, eu vou tocar uma música minha que se chama Bossa do Talvez. Você falou que gosta de bossa nova. Essa música, eu fiz ela... pensando aí, né, gente, nesses amores platônicos que a gente tem às vezes, né? Por isso que é o talvez, né? Não é o sim, não é o não. Obrigado, Ananda. Mas que voz, não, pessoal? Bom, eu já gosto de bossa nova demais e samba. E essa levada é a levada que fez a música brasileira ser respeitada no mundo inteiro, né? Quando Tom Jobim, João Gilberto fizeram essa mistura do samba, do morro,
não é? E era essa sofisticada, né, que é o surgimento da bossa nova, a música beberam brasileira. ali do jazz, né, do que estava rolando, né, nos Estados Unidos, tanto que alguns autores têm a crítica, né, em cima da bossa. Eu adoro bossa nova, gente, eu não estou criticando, eu faço até, inclusive, mas existe um lado, né. Eu também uma vez eu assisti um documentário, e acho que chama Coisa Mais Linda, que falava sobre a bossa nova. E aí eles comentavam que o João Gilberto falou que não conseguia tocar violão, né, como se tocava no morro, né, não conseguia fazer aquela levada, né. Aí ele tocou do jeito que deu para ele, e aí é maravilhoso. Também. E o João Gilberto, ele não tem uma voz, né, ele praticamente fala nas músicas, esse que é o barato também. O que também foi importante, e agora, né? Saiu na imprensa recentemente que ele está com um processo de interdição, viu, pessoal? Um dos maiores músicos do século XX no Brasil, talvez de toda a história do Brasil, para mim é um dos principais, né? Tá no panteão aí junto com Cartola, com Pixinguinha, né? Com Tom Jobim, com Chico Buarque, com Caetano Veloso. E ele está com um problema grave de saúde, o João Gilberto. Infelizmente está passando por uma dificuldade imensa. Jorge Proença, nós vamos retomar aqui um assunto agora de interesse público mesmo, assim, bem sorocabano, né? Que nós tivemos por muitos anos em Sorocaba uma política pública muito importante, que era, de um lado, a gente tinha um projeto social envolvido, e de outro também a democratização do acesso à internet, do acesso básico do funcionamento dos computadores, que foi o projeto Sabe Tudo. E você é um dos idealizadores desse projeto, né, que era o que ajudou a montar o Instituto Pérola, que é quem tocava esse projeto de Sorocaba. Como é que você está? Você está muito triste que o projeto é parado, acabou? Né? Conta um pouco pra gente dessa história, porque muita gente não conhece, não sabe que o Jorge, que é um dos caras aí que ajudaram a construir essa política pública importantíssima, foi tema da campanha passada eleitoral em Sorocaba. Sobretudo nós que estivemos no segundo turno e o outro candidato também, nos comprometemos em retomar essa política pública e até agora não aconteceu nada em Sorocaba. Como é que você está vendo isso? Conta um pouco dessa história para nós. Uma história linda, viu, pessoal? É uma história mesmo. Eu acho que o Pérola acabou cumprindo o papel dele, né, de nascer. O objetivo foi criar uma política pública, não era estar numa instituição privada, né, sem fins lucrativos, mas privada. Sempre foi o objetivo de levar. E quando a gente defendeu essa questão da tecnologia, você também aí, né, como vereador, sempre defendeu a questão da tecnologia. Quando eu fiquei sabendo da vontade de ter uns sabe-tudos aqui, eu logo apoiei e fui uma das pessoas que utilizou o modelo do Pérola, que já era aplicado em vários municípios, para trazer isso para dentro desse projeto, né? Então, eu fico triste pelo poder público não entender, né, essa proposta e não adotar uma política mais séria para os jovens, né? Passaram 50 mil jovens nesse projeto, né? É muita gente. Eu encontro hoje todo mundo na cidade, né, que passou por lá, em todos os lugares. Para a pessoa que está acompanhando, nós estamos ali com a imagem do Sabe Tudo. Eram quantos Sabe-Tudos, prédios iguais a esse em Sorocaba? Sempre acoplado a uma escola, né, Jorge? Isso, 33. 33, nós tínhamos computadores lá, monitores, qualquer do povo, inclusive pessoas de idade já me relataram que faziam cursos lá. Olha que coisa bonita, pessoal, faziam cursos lá para aprender a mexer no computador, porque a pessoa de idade tem uma dificuldade adicional, né? E os próprios jovens bolavam cursos diferentes, né? Porque a tecnologia vai evoluindo, né? E o jovem é muito bom para isso. Eu aprendi muito com os jovens, aprendi a fazer muito com pouco, né? Eu atualmente estou presidente do Rotary Club Manchester, né, de Sorocaba, e lá a gente também tem Rotaract, Interact, e tudo que eu aprendi no Pérola, a gente tem hoje focado no jovem, né? O jovem tem uma força gigante, assim. A gente precisa ter mais projetos para jovem, né? É um absurdo que o poder público não invista no jovem, né? Então, tudo que assim eu vejo que eu plantei, né, os jovens regaram, saíram frutos espetaculares, né? Nós temos aí, eu poderia aqui citar milhares de exemplos de jovens que hoje estão ocupando uma posição importante na política, nos negócios,
na comunidade que começaram lá, né? E é triste de ver que o poder público não entendeu isso e acabou parando um projeto tão lindo e esses maravilhoso. 33 né? prédios, as obras físicas ainda estão aí, né? Esse é um problema. E os computadores também, acho que foi se perdendo, né? Foi estragando tudo. E pessoal, só para vocês terem uma ideia, esses prédios ficavam abertos para a comunidade, então nós tínhamos cursos lá para os jovens e para também pessoas de idade do entorno. E muita gente ali, foi nesses prédios que teve pela primeira vez contato com a internet. Já escutei muita gente de idade, né, falando disso. Foi ali que a primeira vez que eu entrei, que eu pude navegar na internet. Eu fiz uma conta lá na rede social para conversar com meus parentes, né, de outros estados. É uma coisa sensacional. Então, a gente fala hoje em alfabetização digital, né? No passado, quem era analfabeto, né, ligado à questão da língua, era que estava excluído. Hoje em dia, se a pessoa não tem essa inclusão, né, não tem essa alfabetização digital, ela também é excluída, né? Muitos serviços públicos hoje estão baseados em a pessoa ter a mínima inclusão, né, digital. E Jorge, agora eu quero levantar uma questão com você. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer todo mundo que está acompanhando aqui. Lembrando que nós vamos ter a reprise desse programa no domingo, às 11 horas da manhã, na terça, às 20h30, às 8h30. Jorge, queria conversar com você, uma conversa que nós já tivemos alguns anos atrás, sobre as mudanças, né, que a internet traz, para que a gente possa fazer que é um reclamo, eu acho que inclusive internacional, né? Porque as pessoas votam e vão para suas casas e ficam agoniadas vendo os políticos, muitas vezes fazendo o diferente daquilo que se comprometeram nas campanhas eleitorais. E, no entanto, a gente tem uma ferramenta hoje, que é a internet, que interligou todas as pessoas e que pode propiciar uma conexão direta entre o representante e o representado, né, que é a democracia direta. Hoje é possível viabilizar isso, inclusive em países grandes como o Brasil. E eu sei que você tá entusiasta de uma plataforma. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que você vê assim, o futuro da democracia? Você acha que passa pelas redes sociais e por essa... por exemplo, tem muitos países que têm recal, né, para tirar deputado, para tirar prefeito. Né? Você acredita nisso, que é possível também ter, por exemplo, dentro das cidades, antes de uma medida importante, a prefeitura comunicar aos moradores através do código do IPTU, usando o CPF, enfim... Nós temos um canteiro de obras imenso aí para utilizar, para poder aprofundar a democracia. Você tem pensado muito isso, né? Conta um pouco para a gente aí das suas ideias aí sobre o futuro da democracia. E tem duas palavrinhas chaves aí, né? Que é a questão da tecnologia, porque você pode fazer muito com um custo muito barato, e a questão da nova economia compartilhada, né? A gente pode, através da tecnologia, também trazer esse movimento de fazer juntos, né? Que não era possível, né? Então eu realmente estou entusiasmado, e essa questão do Mudamos, né? Que é uma iniciativa aqui no Brasil. Em João Pessoa já tem lá uma aprovação para usar o aplicativo para os projetos de lei, né? Então, é uma iniciativa aqui, mas outros países, né? Tem um país lá na Europa, né, pequenininho, que também já adotou o aplicativo e a internet para a participação das pessoas, né, do cidadão. Então, eu não só sou um entusiasta, como eu tenho certeza absoluta que a gente pode mudar o nosso país a partir desse movimento, né? Então a gente pode ter até esse aplicativo, Raul, traz um conceito chamado blockchain, né? Talvez um outro programa a gente possa trazer isso, né? Tem essas moedas virtuais aí, bitcoins e tal, mas ele traz, porque o blockchain, na realidade, ele é uma técnica para você garantir a segurança entre duas partes, né? Então, a gente tem hoje segurança para aplicar a democracia, a participação popular de uma forma barata e muito interativa, né? Que as pessoas possam criticar, possam participar,
Então, o orçamento, por que não o orçamento participativo através da tecnologia? E hoje a gente usa muito mal a tecnologia. Está aí disponível desenvolvimento de aplicativos, sites, com segurança e com um custo muito mais acessível, né? Então, eu não sou entusiasta, eu tenho certeza que a tecnologia pode trazer mais igualdade social, pode trazer uma democracia mais verdadeira. Pessoal, esse vai ser um tema para um próximo programa inteiro, viu, Jorge? Mais à frente. E eu só queria finalizar aqui. Eu estou lendo um livro do professor Fábio Conder Comparato, que é um dos principais juristas do Brasil, né? Professor emérito da Largo São Francisco. Chama A Oligarquia Brasileira. E sensacional, ele faz uma reflexão, 500 anos de Brasil, oligarquia, né? Vem de óligos, né? Que é poucos, do grego, né? Então os poucos que governam o Brasil ao longo de 500 anos. E ele diz que é exatamente isso. A conclusão do livro é essa que você falou. Que a única forma de alterarmos o nosso país agora, no futuro, é colocando o povo para participar da vida pública do país, né? E eu acho que as redes sociais, um país grande como o nosso, podem dar uma contribuição muito grande. A internet, nós temos, um canteiro de obras para trabalhar aí, né? Chamando as pessoas para participar, para acompanhar, não só orçamentos, projetos de lei, fiscalizar, cumprimento de código de posturas municipal, colaborar ideias novas. Então, nossa, tem um canteiro de obras e é inclusive a conclusão do livro da Oligarquia Brasileira. Eu já falei aqui a semana passada desse livro, fica outra dica de leitura aqui para nós. Estamos chegando ao final do programa, uma hora passa rápido. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Tá, muito obrigado mesmo. Obrigado, Jorge Proença, pela participação aqui no programa. Ananda, muito obrigado. E nós vamos concluir agora com uma música da Ananda. Você escolhe aí, Ananda, para a gente poder terminar o programa. Muito obrigado pela participação e parabéns aí pelo trabalho. Quem quiser entrar em contato com a Ananda aí, tá o telefone dela. Aí meu contato? Eba, obrigada. Eu que agradeço, Raul, muito bom. Gostei muito da conversa toda, estou muito feliz de estar aqui. Então, para encerrar, vou tocar uma música minha que se chama Nas Águas do Oxum e fazer ela bem curtinha, no finalzinho do programa, fazer um trechinho. E é isso, obrigada pelo convite. Nas águas do Oxum que você quer me banhar, molhar os meus cabelos, também se curar. Nas águas do Oxum que a gente vai morar depois que a maldade terminar. Você vai dormir no meu colo e vai me sorrir ao abrir os olhos. O mundo não precisa do amanhã. Nas águas do Oxum, 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 nas águas do Oxum. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Um grande abraço. Fiquem com Deus.